Boa tarde a todos e a todas. Hoje, dia 25 de fevereiro de 2021, estamos reunidos para a defesa de estágio do curso de técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, da discente Meirelle Santos da Silva. Estão na sala a aluna citada, a professora Eliette de Fátima Ferreira da Rosa, membro da banca, eu, Marcos André Noato, que representa a orientação, a Johanna Albuquerque, que representa a coordenação de estágio, e, e esses são os integrantes. Agradeço a presença de todos, em especial da professora que aceitou o convite de participar desse momento tão importante que é a defesa de estágio. Lembro que a defesa está sendo gravada e ela vai iniciar com a apresentação da aluna. Eu vou colocar agora a apresentação, Meire, daí você pode ficar à vontade para começar a tua apresentação. Boa tarde, meu nome é... Professor, aqui não está dando um retorno aqui. Experimenta de novo. Boa tarde, meu nome é Meirelle Santos da Silva. Acho que está dando no celular. Só trocar um. Tá bom agora? Sim, eu consigo te ver, Meire. Pode. Sim, também. Pode começar. Tá bom. Meu nome é Meirelle. Boa tarde, meu nome é Meirelle Santos da Silva, ex-aluna do Instituto Federal Catarinense de Santa Rosa do Sul. Hoje vim apresentar minha defesa de estágio no Sindicato Rural de Bom Jesus, na área de topografia. O orientador é o professor Marcos André Noato. Meire, só um momento. Só um momento, vamos interromper. Realmente está vindo uma interferência grande. Vamos tentar o seguinte. Tenta fechar o do computador, o microfone. Tenta fechar o do computador. Experimenta fechar o microfone do computador. E abra o do teu celular. Pronto. Agora sim. Agora pode retornar. Eu vou desligar o meu aqui e você pode retornar. Boa tarde, meu nome é Meirelle Santos da Silva, ex-aluna do Instituto Federal Catarinense, Campo Santa Rosa do Sul. Hoje vim apresentar minha defesa de estágio no Sindicato Rural de Bom Jesus. Foi focado na área de topografia. Meu professor orientador foi o professor Marcos André Noato e minha banca é composta pela professora Eliette de Fátima Ferreira da Rosa. Então, pode passar. Identificação da empresa. O Sindicato Rural se localiza na rua Major Antônio Inácio Velho 530, centro de Bom Jesus, em frente ao Banco Banrisul. O supervisor do estágio foi o senhor Luiz Paulo Saraiva Velho. E o estágio ocorreu de 2 de janeiro a 3 de fevereiro de 2020, totalizando 184 horas de duração. Pode passar. Histórica da empresa. O Sindicato Rural de Bom Jesus foi criado em 26 de janeiro de 1970. Foi criado através da Associação Rural, que tinha por objetivo defender os direitos dos produtores rurais de Bom Jesus e de São José dos Ausentes. O seu fundador foi o senhor Alceu Hermínio Fraceto e o atual presidente é o senhor Luiz Afonso Varela Filho. Pode passar.
Infraestrutura da empresa. Hoje, o sindicato conta com um local próprio, um edifício com 2 andares de altura. No primeiro andar, contém 4 cômodos, uma sala para espera e recepção, que é essa que vocês estão vendo agora na tela, e uma para atendimento, que tem uma portinha ali. Pode passar. Contém um banheiro também, e essa é a sala de reuniões, cedida para o senhor Luiz Paulo, que ele trabalha em conjunto com o Sindicato Rural. Ele não trabalha empregado, mas sim em parceria. Sendo engenheiro agrônomo, ele oferece trabalhos como georreferenciamento, licenciamento ambiental e projetos agropecuários. No início do estágio, eu tive contato com arquivos de documentos de trabalho de georreferenciamento, a planta topográfica juntamente com o memorial descritivo e a ART, são peças técnicas de um trabalho topográfico. A planta topográfica contém detalhadamente especificidades do terreno, como os proprietários, as divisas, podem ser feitas por cercas, rios ou estradas, e os confrontantes, além do desenho também. Já no memorial descritivo, o memorial descritivo ele contém descrição do perímetro do terreno, e só que em forma de texto. Ele contém os principais marcos, as coordenadas e as confrontações. A RT, a anotação de responsabilidade técnica, ela é um documento que é pelo qual o profissional habilitado pelo CREA, ele registra as atividades técnicas pelo meio de um contrato pelo qual o mesmo foi contratado. Pode passar. O SICAR. Durante o estágio, eu fui instruída sobre o SICAR, que é um sistema obrigatório de cadastro, que sua sigla significa Sistema de Cadastro Ambiental Rural. Ela é uma ferramenta da lei para a conservação do meio ambiente e a adequação ambiental de propriedades de âmbito nacional. Eu já falei anteriormente sobre a planta e o memorial descritivo, que contém informações importantes do terreno e que elas vão ficar armazenadas no cartório de registro de imóveis da comarca local, nesse caso, Bom Jesus. Elas também ficarão armazenadas no SIGEF, Sistema de Gestão Fundiária, que foi desenvolvido para administrar as funções fundiárias do meio rural brasileiro. No SIGEF, ele tem a função de organizar e disponibilizar as informações georreferenciadas de imóveis rurais. O INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ele é um órgão de administração pública brasileira. Ele foi criado primeiramente com a função de fazer a reforma agrária e manter o cadastro nacional, além de administrar as terras públicas da União. Já o Sistema Geodésico Brasileiro, o SGB, ele reúne informações de estações, onde no Brasil são mais de 70 mil, em um determinado banco de dados. Esses dados são um conjunto de pontos geodésicos descritores da superfície terrestre, que são fixos, implantados e materializados no solo. Pode passar. O georreferenciamento. O georreferenciamento ele determina a exata posição de um imóvel rural em sua área por meio do mapeamento, que referencia os vértices do terreno e seu perímetro, ao SGB, do Sistema Geodésico Brasileiro. E o SGB ele tem como referencial o SIGAS 2000, o Sistema Referencial de Referência Geocêntrico para as Américas, que resulta do levantamento dos dados realizados por uma rede de estações GNS de alta precisão que são distribuídos por todo o continente americano. O georreferenciamento ele foi adotado pelo INCA, que determina que qualquer imóvel rural deve ser referenciado e regularizado num cartório
de registro de motos, segundo a Lei 6.267 de 2001. O DATUM, ele é um termo muito utilizado quando se quer mencionar o sistema de referência, nesse caso, o siglas 2000. Pode passar. Aqui tem o aparelho RTK RS2. Esse foi o aparelho que eu trabalhei na coleta de pontos. O primeiro aparelho aqui é a estação base. Ele fica estático em um local. E o outro à direita é o rover. Ele fica em movimento com o usuário coletando os pontos. Para trabalhar com eles é usado um celular que tem um aplicativo que é baixado, o aplicativo HitView. Então, conecta o celular via Wi-Fi aos aparelhos. Então, é aberto o aplicativo para coleta de pontos. Pode passar, professor. O RTK. A coleta de pontos foi toda feita no modo RTK. O posicionamento cinemático em tempo real. A técnica RTK é usada para melhorar a precisão. A posição. Não. É usada para melhorar a precisão dos repetidores de GNSS, fornecendo uma posição precisa, obtidas e executadas da correção até centímetros. Porque os GPS, geralmente, esses comuns que é usado, eles têm a precisão muito falha de metros, 5 a 10 metros. Já usado o RTK é por centímetros. Pode passar. Métrica topo. A gente usou o métrica topo na construção dos memoriais descritivos e da planta topográfica. Esse software ele importa os dados colhidos a campo, ficam armazenados no computador e depois é usado diretamente no ambiente de desenho chamado CAD. Uma das aplicações usadas dentro do programa foi a aba de georreferenciamento. A gente conseguiu gerar todas as peças técnicas, como o memorial descritivo e a planta. Pode passar. O uso capião. O uso capião ele é um direito que permite às pessoas adquirir uma propriedade negligenciada pelo dono legal e após uma ocupação de determinado tempo, que ele vai ocorrer esse processo judicialmente. Existem vários tipos de uso capião. Um deles é o extraordinário e o ordinário. E também tem a ocupação de uso capião urbano. Esse uso capião que eu fiz o georreferenciamento que ele foi usado, esse processo era chamado uso capião rural, era um prolabore, que tem como requisito a posse do imóvel por 5 anos contínuos, de área inferior a 50 hectares, e com uma condição de subsistência e moradia, de acordo com a Constituição Federal. Pode passar. Aqui foi a propriedade em Jaquirana, onde o cliente pediu para fazer o georreferenciamento, realizar o processo de uso capião. A gente se dirigiu até a cidade de Jaquirana, onde encontramos o requerente e efetuamos a coleta de pontos. A gente montou os aparelhos, a estação base a gente montou em um local alto, sem vegetação densa, e conectamos ela também com Wi-Fi com o celular. O mesmo procedimento foi feito com o rover, conectado ele via Wi-Fi. A coleta dos pontos, ela foi feita por toda a propriedade, e nos 4 vértices dessa propriedade foi colocado marcos topográficos. Pode passar para você. Colocado marcos topográficos. Esse primeiro ali, o da esquerda, o marco contém o código do credenciado pelo
pelo INCRA, que é o código do meu supervisor, esse ali, UTEB, e também ele contém a referência do marco. E efetuando a coleta de pontos, a gente passou por um lado da propriedade onde tinha densa vegetação, árvores muito altas. Então não estava conseguindo captar sinais de satélite suficiente. E onde, tanto para a estação base quanto para o rover, é necessário 20 a 25 sinais de satélites para uma boa captação. Então, o que a gente fez foi içar o aparelho rover até determinada altura que ele conseguisse captar os sinais. Depois disso, a coleta foi completa. Pode passar. Aqui na propriedade em São José dos Ausentes, também foi feito um georreferenciamento, mas com intuito para o pedinte para registrar o imóvel. Então, a gente encontrou com o amigo do dono, que sabia as confrontações. Ele nos explicou que era feita pela estrada principal, por taipas, cercas e por um riacho. A gente montou a estação base a campo, no melhor local possível, efetuou a regulagem deles e partiu para a coleta de pontos. Feito toda a coleta de pontos, esses seriam importados no métrica topo. Seriam implantados no métrica topo e depois seria feita a planta, o memorial descritivo e os demais documentos que precisaria para o registro do imóvel. Pode passar. Conclusão. Durante o curso técnico, o mais trabalhado que eu trabalhei durante as aulas foi com teodolito, principalmente o teodolito, e depois a estação total. Então, não tive tanto contato assim na escola com a tecnologia mais avançada. E também, outro ponto foi a utilização do Medicator, que a gente não teve contato, não teve contato nenhum com esse tipo de tecnologia, onde pudesse efetuar o desenho no computador. Simplesmente aprendemos sobre o croquis. Então, foi um grande aproveitamento desse tipo de nova tecnologia. É isso, professor. Certo, então, obrigado pela apresentação, Meire. Eu até perguntaria se o pessoal tem perguntas, mas estamos presentes poucas pessoas, né? Estamos só a representante da coordenação de extensão, a membro da banca. Então, eu já passo a palavra para a professora para fazer as suas considerações, seus comentários, suas questões sobre a apresentação, sobre o trabalho que a Meire fez. Boa tarde a todos. Boa tarde, Meire. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal da coordenação de extensão. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para participar da banca da Meire. Como eu sempre falo, é um momento também de aprendizagem para a gente. É importante a gente ver o que os nossos alunos estão fazendo, quais são os aprendizados, o que a gente também pode melhorar como professor, né? Então, é bem importante. E ver também, acompanhar todo esse crescimento profissional de vocês, né? Eu pude observar, Meire, que o seu estágio assim, te propiciou, né, um conhecimento que até então você não tinha, esse contato com novas tecnologias, e isso é bem importante, né? Eu acho que esse é um dos principais objetivos do estágio, né? Propiciar, então, esse crescimento dos alunos,
né, como futuros profissionais. Meire, eu li seu relatório, ele está bem sucinto, está enxuto, as ideias estão expostas, então, de forma clara, concisa. Pequenas sugestões que eu coloquei ali, mas só no sentido de melhorar, então a gente vai se ater mais, tentando discutir alguns pontos, você pode ficar bem à vontade, bem tranquila, ninguém mais sabe mais do seu estágio do que você, tá? Meire, primeira coisa que eu gostaria de te perguntar, como que foi esse teu contato, como que era a tua rotina no estágio? Bom, a rotina, bom, a gente chegava lá no estágio, ele tinha a programação do que ele ia fazer, as anotações que ele ia fazer durante o dia, porque então ele nos explicava algumas coisas, por exemplo, dos documentos, dos aparelhos, e também ele tinha as saídas que ele tinha que fazer para, tipo, buscar os documentos, tanto no cartório quanto na... Fugiu o nome de um outro local que a gente buscava os documentos. E depois também tinha as saídas a campo que a gente fazia. Uhum. E como que se dava a procura dos agricultores, dos produtores, enfim, dos proprietários à empresa? O que eles chegavam, qual era a maior demanda deles? A melhor demanda. O que eles mais procuravam? Quais eram os serviços ofertados pela empresa que você fez estágio e que tinha maior demanda, maior procura pelos produtores, pelos proprietários de imóveis, enfim? Bom, como eu falei, o professor não, o supervisor, ele não é empregado no sindicato, sim, ele faz uma parceria, que ele mesmo disse, para dar uma movimentada no sindicato. Então, foi realmente mais que eu trabalhei, foi no georreferenciamento. Essa era a procura deles. E qual a importância, então, do georreferenciamento? De georreferenciar uma propriedade, terras rurais, enfim. Bom, o georreferenciamento, ele foi sempre quando a gente foi fazer um levantamento, a gente trabalhava sempre com georreferenciamento. Ele serve como fazer um... Ah, peraí, professor. Calma, Meire. Fique bem tranquila. Tô tímida, professora. Isso. Bom. Pensa assim, estamos só você, eu que já fui tua professora, teu orientador, relaxa, tá tudo certo. Tá bom. Como os órgãos do governo também pedem para essas propriedades serem georreferenciadas, que elas podem... vão ficar armazenadas essas informações nos bancos de dados, como nos sistemas, como o SGB e o INCRA também, que foi criado para georreferenciar e ajudar no registro dos imóveis. Todas essas informações, elas são muito importantes também. Vamos pensar o seguinte, daqui a pouco um proprietário, ele quer vender aquelas terras. Quando você tem tudo organizado, colocado num banco de dados, isso se torna muito mais fácil. A gente escuta muito, Meire, também, não sei se você chegou a acompanhar, quando ocorre questão de herança, né, divisões e tudo mais. Sem ter esse georreferenciamento dessas áreas, essas áreas georreferenciadas, isso pode trazer grandes problemas com os confrontantes, né? Isso é bem importante também, você deve ter trabalhado isso. Então, ter isso mapeado hoje é fundamental. Você chegou a trabalhar com o CAR? O CAR, a gente simplesmente fez ele nos mostrou como é que fazia o cadastramento. Tá, então você não teve Foi muita... bem pago essa parte para mim. Entendi. Meire, e qual que é a diferença de uma estação total e RTK? Uma estação total RTK?
Uhum. Eu diria a precisão, como chega a ser por centímetros a precisão, que é melhorada, é feita essa correção. Uhum. E também acho que a mobilidade é muito mais fácil, porque na estação total, quando a gente foi trabalhado isso na escola, a gente tinha que montar todo o aparelho e fazer toda a regulagem no aparelho e tinha certas, posso dizer, certos O comandos que a gente processo em si, precisava. ele é mais Sim, o demorado processo. também, né? E, de certa forma, você acabou me respondendo uma outra questão, que é, por que que a gente, se você trabalhasse numa empresa, né, tivesse trabalhando com o sistema RTK, e eu chegasse, e você quisesse me convencer de utilizar, o que que você diria? Quais são as vantagens de utilizar o sistema RTK? O que que isso traz de benefício? Que isso traz de benefício tanto para quem trabalha como para quem vai receber esse serviço, ter esse. De certa forma, você já me respondeu, é só dar mais uma elaboradinha. Além da mobilidade, eu acho que o tempo também é Exato. muito menor. Te permite você, como dono da empresa, enfim, que vai prestar o serviço, te permite fazer mais trabalhos, ela tem mais precisão, né? Então, essa é uma das principais vantagens. E para o proprietário do imóvel, daquela área, quais são as vantagens? A vantagem para ele? Eu acho que, bom, o custo, eu acho que é usando a RTK. Uhum. Vantagem para ele. Eu acho que daí não teria motivo de ele se preocupar com os confrontantes. Haver alguma, por exemplo, É aquela mesma coisa que tu me falou, se tem mais precisão, ele garante maior confiabilidade nos dados que você está passando a ele, né? assim, Outra coisa, talvez ele não tenha que demorar tanto tempo para obter esses dados, para obter essa documentação também, né? assim. E essa parte da documentação que ele pode. Também a gente. Foi uma parte que eu vi também no estágio, que era a documentação de. Deixa eu só lembrar um nome aqui, que é onde os confrontantes eles assinam, tanto o proprietário da propriedade assina. Esse é um Uhum. documento que ele assinou, dizendo que não houve nenhuma mudança nas Divergência. divisas. E depois outro documento também, que é só dos lindeiros, que eles assinam concordando que não houve nenhuma modificação no terreno. Você acompanhou o processo de uso capião ao longo do estágio de Eu requerimento? sei. Não, isso não. Não? A gente já estava no fim do estágio daí. Certo. Mas o que que tu acompanhou diante disso? Quando que uma pessoa ela pode requerer, por exemplo, o uso capião? Você disse que tem tipos, né? Você podia me explicar um pouquinho a respeito disso? Bom, desses dos tipos, a principal requerimento que precisa, acho que eu diria o tempo, uma Uhum. condição de subsistência e Como que ele faz deixa eu para ver. comprovar isso? Por exemplo, assim, ó, eu vou requerer o uso capião. Como é que eu faço para comprovar que eu estou esse tempo lá? O que que é solicitado? Você chegou a ver? Não. Geralmente, então, são solicitados, né, testemunhas no processo que vão dizer, sim, fulano de tal cultiva a área, ou mora naquela área por X anos. Então, uma das coisas também é um processo demoradinho, o tal do uso capião, né? Porque veja só, você está, passou um carro aqui, você está requerendo uma área, né, que até então não tinha nenhum proprietário, às vezes, ou Estava nem será que pode registrado. ter proprietário aquela área? De repente eu me aposto daquela área, fico lá utilizando, e aí eu posso requerer o uso capião? Hum,
acho que sim, professora. Eu também acho que sim. Por isso que tem essas questões, você colocou ali, pro labore, que ele tem que comprovar, né, que naquela área a propriedade, o imóvel em que ele mora, que utiliza para subsistência, né, e tem um período X de anos que ele tem que comprovar que já ficou naquela área, enfim. Leire, pode? Deixa eu fechar aqui meu microfone, professor. É bem interessante essa parte do uso capião, que eu acho que todo mundo, de certa forma, quer que se regularize as áreas, né? Até pela questão do CAR, né? Então, se você tem áreas que você não tem um dono, não tem uma propriedade específica, alguém que tem posse daquilo lá, fica difícil até de você fazer uma regularização daquilo, de mapear todas as áreas. E o governo, enfim, todos querem, têm interesse de que o quanto antes seja feita essa identificação das áreas, o que está sendo produzido no país, quais são as características dos produtores que estão ali. E essas áreas ficam meio, digamos, na escuridão, né? Existem ali, mas não temos informações. Então, é de interesse. Eu acho que ainda tem muitas áreas que o pessoal ainda vai requerer, né? Isso. E é natural que isso aconteça, porque no passado não tinha toda essa obrigatoriedade de registros, era muito mais na força de expressão, ó, aperto de mão, ou a pessoa, não, estou confiando aqui na tua palavra, né? Isso se perdeu ao longo do tempo, né? Então é importante que o pessoal fazer um comentário, né, da importância desse trabalho que também é feito dentro do georreferenciamento. Até mesmo pela questão de financiamento agrícola, né? Você precisa ter a documentação e tudo mais para que você possa usufruir, então, desse financiamento, né? Que vai te ajudar, de repente, a crescer, a fazer a sua propriedade crescer economicamente. Meire, hoje, a gente sabe que o estágio é um período curto, né? Principalmente quando se trata do curso técnico. Mas hoje, quais seriam as suas indicações para melhorias da empresa? O que você iria sugerir ao dono da empresa? Eu acho que talvez, acho que mais saídas a campo, assim, porque para fazer com os estagiários, certo? Ou Na empresa como um todo, empresa como um todo? para crescer, para essa empresa crescer ainda mais, né? Eu acho que ele trabalha sozinho nessa parte, então acho que ter mais alguém, mais um funcionário ou dois, seria de grande ajuda para ele. Assim, a pergunta da professora é exatamente isso. Se ali no dia a dia você conviveu com ele lá um mês, né? Provavelmente algumas vezes ele deve ter falado, se tivesse feito tal coisa, ou se eu tivesse alguém a mais para me ajudar, ou se eu tivesse apoio de X ou de Y. Então, é bem nesse contexto, né, da gente ter essa análise crítica, digamos assim, e não só a parte crítica, mas construtiva também do ambiente de trabalho. Não sei se conseguiu ver pontos, além de repente, ter uma equipe maior para o trabalho fluir de forma melhor. Assim, além de ser simplesmente para ajudar a construir, fazer a documentação, tudo que necessita, eu acho que também a campo seria muito melhor. Alguém para ajudar. E dependendo do terreno é bem difícil. Uhum. Ali no estágio a gente tinha que pular riacho, pular valo, tinha que descer uma ladeira, era bem difícil. E com equipamento bem caro também, se houvesse algum deslize, estragar o equipamento. Complicado, né? Eu, de minha parte, era isso, professor Meire. Novamente, eu agradeço pelo convite, agradeço por aprender também junto com vocês. Parabéns pelo trabalho, pela sua apresentação e sucesso aí na sua
futura vida profissional, Meire. Obrigada. Agradeço, professora, pelas suas considerações, seus comentários, e também a gente vai aguardar a tua versão do relatório, né? Você comentou alguns ajustes, e eu vou falar com a Meire se a gente faz esses ajustes ou não, vou verificar conforme o que eu receber no material. Agradeço mais uma vez, Meire também, parabéns pelo teu trabalho, sei que tem esse momento, é difícil, ficou um longo tempo, né, da realização do estágio até a defesa, e a gente entende o porquê disso também. 2020 foi um ano completamente atípico, e 2021, o início dele também não está sendo fácil para todo mundo, mas saiu muito bem, claro, a gente tem um nervosismo, é normal, tá? Não pense que é porque a professora Eliette não fica nervosa, o professor Marcos, pelo contrário, a gente fica o dobro de nervoso, tá? Porque a gente tem, ao longo do tempo, técnicas para deixar a gente um pouco mais, digamos, a experiência, né? O dia a dia que faz com que a gente vai rompendo essas barreiras, tá? Mas faz parte, dentro da tua, não sei o que você vai fazer, até eu vou perguntar quais são os seus planos, mas independente do que você fazer para frente, você vai ter que, de repente, passar uma mensagem, vai ter esses desafios, e é natural, toda profissão a gente acaba crescendo com essas dificuldades. O que tu tem planos aí para o futuro? Eu quero saber. Ah, sim, professora. Agora, quando terminei a escola, agora eu virei concurseira, né? Eu pretendo ingressar na AFA, Instituto não, da Aeronáutica. Ah, nossa, que Para legal, seguir que na carreira legal. militar. Esse é o sonho que eu tenho desde criança, na verdade. E na escola, e foi o que eu tenho que sair para fora. Então, ter esse passo que eu tive com sair de casa, eu saí com 15 anos. Fui para a escola, somente só eu não saí assim de casa. Então, foi muito bom esse tempo que eu passei na escola. Nossa, me abriu muito, assim, o pensamento, assim, que eu tinha medo antes de sair. E daí, agora que eu pretendo seguir, eu quero seguir nessa carreira, e como se localiza em São Paulo, Nossa. então acho que seria muito mais fácil para mim, depois que eu tive esse tempo no IF. Que legal, que bom. E assim, a gente vai crescendo com os desafios, né? E é muito importante a gente ter esse foco, esse objetivo, que é o que faz a gente levantar cedo de manhã, correr atrás dos nossos sonhos, né? Então isso é muito importante. Todo mundo tem que estar vivo com esse desejo de conseguir mais, e que bom ouvir esses teus planos. A gente só deseja, da minha parte, assim, eu imagino da professora também, muito sucesso, muita sorte nessa caminhada, que você precisar da gente também. Não vou desligar aqui o contato contigo, claro, a gente vai conversar um pouquinho nesses ajustes finais do relatório, mas só desejar muito sucesso para ti, que você é uma pessoa muito iluminada, vai ter um caminho brilhante aí pela frente. Obrigada. Ah, que legal, Meire, ouvir os teus planos, muito legal mesmo. Que Deus te ilumine, que você consiga, que você atinja teus objetivos. A gente sabe, assim como eu, o professor Marcos, a gente saiu cedo de casa, que é um momento desafiador, mas que nos traz um crescimento muito grande. Não só como profissional, mas também como pessoa, né? A gente acaba trabalhando alguns medos, algumas coisas que a gente tem, e às vezes a gente não consegue observar o quanto a gente evolui também, né? Não só como profissional, mas como pessoa também. Então, eu te desejo aí muito sucesso, muita luz nessa caminhada, que você consiga atingir seus objetivos, e pode sempre contar com a gente, e acredite que, assim como eu, professor Marcos, todos os profs do IFC vamos estar aqui torcendo para que você atinja seus objetivos, tá? Obrigada. Eu diria, professora, a melhor coisa que eu fiz foi entrar no IF. Querida. Que legal ouvir isso. Bom, então, só fechando essa parte. Eliette, acho que o microfone tá. Fechando aqui a parte da apresentação. Meire, então, eu vou reunir aqui com a professora, a gente vai fechar a tua nota da defesa e do teu relatório,
e a gente vai repassar essas notas lá para a coordenação de extensão. Eles vão somar junto com a tua autoavaliação e também o desempenho que você teve na empresa, e ali vai se somar o teu desempenho final, tá? Daí eu vou te passar ali pelo WhatsApp ali a informação do quanto você tirou nessas duas partes. Tranquilo? Tá bom. Agradeço mais uma vez, agradeço também a coordenação de extensão, a professora, e desejo para vocês tudo, um bom fim de tarde aí, tudo de bom para vocês. É isso.